cineasta Cristiano Burlan vai lançar agora o seu novo filme, Fome, onde ele fala sobre os sem-tetos em São Paulo. Dá uma conferida. Bom, sou Cristiano Burlan, diretor do Fome. Fome faz parte de uma tetralogia que se inicia em 2011, com Sinfonia de Homem Só, depois Amador, Hamlet, e encerra essa tetralogia, que eu chamo carinhosamente de tetralogia em preto e branco, e que talvez o personagem principal dessa tetralogia seja a cidade de São Paulo. Especificamente no Fome, o personagem principal é um ex-crítico, atualmente ator, o Jean-Claude Bernardet, e o filme acompanha o périplo desse personagem, né, essa deambulação dele pela noite paulistana, pelas ruas do centro. Sobre o que é o filme, eu estou tentando entender sobre o que é o filme, mas talvez ele seja sobre uma atmosfera que para mim é uma atmosfera muito importante, assim, que eu tentei buscá-la no filme. Eu não sei se eu consegui atingir esse resultado, né? Mas é essa atmosfera de quem vive numa situação de excluído, de quase invisibilidade numa cidade, numa metrópole como São Paulo, né? A gente acaba se acostumando com a pobreza e com a miséria que está ao nosso lado, né? E o filme tenta criar essa fricção, né, entre esse personagem, que é um ator, o Jean-Claude Bernardet, e alguns moradores de rua, em situação de rua, né, como é o comum se falar agora. Então, a partir dessa fricção, eu tento gerar um embate, né, entre o ficcional e o documental. O senhor não foi meu professor? Não, com certeza não. Da USP? Foi sim. Não. Me falaram que você tinha virado caseiro no Uruguai? Não, não fui teu professor, não te pedi ajuda. Pô, você vai me deixar em paz? Calma, calma. É o senhor sim. Onde o senhor andou esse tempo todo, hein? Não, você é o meu sócio, então, porque eu não sou... Não. Ah, o sotaque é o mesmo. É o senhor. E se fosse? Eu não consigo acreditar em personagens, sabe? Isso é uma coisa romanesca, sabe? É do século XIX, é muito germânico isso. Eu também não digo que é uma autoficção, que é um conceito que o próprio Jean-Claude utilizou na obra dele, né? Mas primeiro, assim, para mim o Jean-Claude é um ator, ou um performer, o nome que ele quiser chamar, um bailarino. Mas essa perspectiva do pessoal é você sair do específico para o público, né? E o Jean-Claude, ele ficcionaliza isso, né, essa percepção à sua volta, através de um professor que abandona a academia e vai morar na rua, renega a sua própria história, né? E é um pouco o que ele está fazendo, né? Quando ele deixa de ser crítico, ensaísta e se torna um ator, ele está tentando anular uma parte do passado dele, né? Quase se auto-extinguindo, né? E a sensação que eu tive fazendo o filme é meio cruel isso, mas eu já falei isso para ele, é como se eu estivesse filmando a morte dele, né? Eu não chamo o Jean-Claude para fazer filmes porque ele é o ensaísta e as pessoas vão querer ver ele no cinema, mas porque é um amigo que a figura dele me interessa, como ator ou não ator, não sei conceitualizar isso, né? Mas a gente se enquadra, a gente se reconhece em alguma questão, e talvez uma questão muito importante, que é muito forte no filme, que é uma certa solidão, né? Uma certa dificuldade de se encontrar dentro de uma cidade tão opressora e dura como São Paulo. Com mais de 80 anos de existência, o Manifesto Antropofágico de Jojo de Andrade já influenciou diversas gerações, desde os tropicalistas até o cinema novo. Mesmo assim, a artista e mestre em literatura Beatriz Azevedo percebeu que o texto nunca havia sido verdadeiramente analisado no seu detalhe. Por isso, ela resolveu escrever um livro para esmiuçar esse que é um dos principais tratados sobre a cultura brasileira. Oi, eu sou Beatriz Azevedo. Eu estou lançando um livro chamado Antropofagia, Palimpsesto Selvagem. Esse livro é fruto de uma pesquisa grande sobre esse tema da antropofagia. Eu lancei também e estou lançando, sobretudo no Rio de Janeiro, vou lançar esse ano um disco chamado Antropofagia, que também é uma recriação do tema da antropofagia, aí já na linguagem musical e poética. O livro ganhou um prefácio antológico histórico do Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo carioca, e arte e desenhos do Tunga, nosso saudoso Tunga. O foco do livro é realmente o Manifesto Antropófago do Oswald, que é de 28, e são 51 aforismos, mais a assinatura do Oswald. Então, o que eu quis fazer foi mergulhar em cada um desses aforismos e entrelaçar um com o outro e ter também uma visão de eco, de ressonância, que um reverbera no outro,
mas era uma coisa que eu sentia falta enquanto artista. Procurei desnudar também essas várias camadas de significados que já foram se colando durante os anos ao manifesto, até porque ele serviu de base para a Tropicália, para o cinema do Glauber, para a obra plástica do Hélio Oiticica, depois para o Mangue Beat do Chico Science. Então a gente já tinha assim na história da cultura brasileira diversas leituras e releituras e interpretações que aquilo era excessivo. Então eu quis dar uma limpada e tal, e como se eu pudesse de novo ter uma coisa sensorial e tocar cada palavra, cada significado. Então, na verdade, esse livro, e acho que uma linhagem de pessoas que estudam antropofagia, na qual eu me incluo, e o Viveiro de Castro, tem o Oswald de Andrade como o maior pensador do século XX, o criador de uma filosofia original, como disse o Augusto de Campos, que é a única filosofia, o único pensamento brasileiro filosófico é a antropofagia, e, portanto, totalmente crítica ao capitalismo, ao patriarcado, e que não deveria, seria um ato de resistência nosso, dos artistas brasileiros, dos pensadores brasileiros, não deixar que isso seja cooptado pelo capitalismo, pela banalização, pelo fast food. Se você lê o Manifesto Antropófago, você pode dizer, mas Beatriz, você está dizendo isso da sua cabeça. Não. Leia o Manifesto Antropófago. Leia atentamente os 51 aforismos, você vai ver que em nenhum o Oswald está dizendo assim, vá para fora, vá para o estrangeiro, coma o estrangeiro, misture com uma coisa brasileira e isso é antropofagia. Ele, no Manifesto Antropófago e depois em vários textos dele posteriores, na tese que ele fez, que chamou A Crise da Filosofia Messiânica, que é uma tese para submeter ao doutorado, ele em nenhum momento fala isso. O saxofonista Davi Gans veio aqui ao canal Curta para falar sobre o seu 5º CD, Noturno, onde ele faz uma homenagem ao músico Nivaldo Ornelas. Confira. Eu sou Davi Gans, flautista, saxofonista. Estou lançando meu 5º CD, chamado Noturno. Davi Gans interpreta a música de câmara de Nivaldo Ornelas. Já gravei 4 discos, sempre numa linhagem que fica entre a música popular e a música erudita. E nesse, especificadamente, eu fiz uma homenagem ao Nivaldo, que está completando 75 anos esse ano. E ele é muito conhecido já por tocar com Milton, com Gilberto, sua carreira autoral. Mas essa música que ele compôs, que é uma música de câmara, que você está naquela fronteira entre música popular e música erudita, eu achava que é necessário uma exposição maior. E por isso eu gravei com a Maria Tereza esse CD. E conforme a produção vai correndo, a gente quer ir para várias cidades, porque nesse formato a gente só precisa de um bom piano acústico, e eu de sax e flauta, e pretendemos correr bastante o Brasil com esse trabalho.
A companhia Luna Lunera está completando 16 anos e tem como uma de suas principais características a parceria com artistas de diversas áreas, como a dança e o cinema. E agora eles estão em cartaz com a peça Urgente, criada junto com o coletivo Áreas de Teatro. Dá uma olhada. Sou Cláudio Dias, sou ator, membro fundador da companhia Luna Lunera de Teatro. É uma companhia de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente completa esse ano 15 anos de trajetória, de história. Naquele momento éramos 11 atores. Hoje, depois desses 15 anos, somos 6. E durante essa trajetória a gente tem 7 espetáculos dentro do nosso repertório, sendo que 5 espetáculos a gente ainda faz. Dentro das vivências da dinâmica de criação dos nossos trabalhos, eu já experimentei diversas funções entre atuação e co-direção, co-dramaturgia, produção. E nesses 15 anos, então, a gente tendo saído de uma escola, a gente meio que faz do grupo uma estrutura de escola pra gente também. Vamos considerar que a partir de agora, o que a gente vai construir aqui é um passado em comum. Cada espetáculo ele tem uma característica muito própria, muito comum, porque como não existe uma linha de pesquisa contínua, né, cada espetáculo, cada início de trabalho, a gente vai para uma linha de pesquisa diferente. Uma característica do grupo, que inclusive dialoga também com outros princípios de trabalhos de outros coletivos, é se interrogar do que é a questão que no momento está nos inquietando, nos mobilizando para um próximo trabalho. E dentro disso, o Marcelo Souza Silva, ator, membro fundador da companhia, trouxe para a gente uma reflexão a respeito de um incômodo do fato dele estar, na ocasião, comemorando seus 40 anos, entendendo aí para ele como pegou essa data num momento de provocação de o que eu fiz até aí, né, de essencial, e partindo pela ideia de que ainda tem alguma coisa para se fazer nos próximos 40 anos, se é, né, que a gente vai chegar no próximo dia, que a gente nunca sabe, é onde que eu projeto meu desejo, o que eu dou conta de fazer. E a partir disso, a Isabela Paz, que também é membro da companhia, desdobrou um pensamento sobre essa sensação que a gente tem atualmente do tempo, de alguma maneira, estar acelerado, de forma que você, por vezes, não dá conta daquilo que é, de fato, prioritário para você, do que por vezes, o mercado ou as circunstâncias da vida te colocam como urgências e que talvez nem sempre vão dialogar com as urgências, de fato, que você traz. Então, a gente começou a investigar algumas possibilidades de transformar esse mote e compartilhar isso em forma de espetáculo. Essa semana, na parte de música da revista Curta, você vai conferir um papo que a gente bateu com o B Negão. Ele fala um pouco sobre como ele começou no mundo da música, fala sobre suas influências e sobre o seu último CD, o Transmutação. Deita no chão, levanta a mão, grita a sua opinião é clara. Levanta a mão, deita no chão, grita a sua opinião é clara. Levanta a mão. Sempre gostei muito de música, mas nunca pensei em fazer música quando era moleque. Eu queria ser veterinário e desenhista. E daí acabou que a música, por ser um veículo de expressão de ideia, isso me fez querer fazer a música. Sabe? Eu comecei escrevendo primeiro, depois consegui uma guitarra velha para fazer as músicas e tal. E acabou que eu tô aqui. Transmutação, terceiro álbum, B Negão, diretor de frequência. E nesse disco eu queria começar pela percussão, e várias músicas começaram por ela e abrir uma avenida pra percussão, sabe? Tô chegando de novo, trajeto definido. Prepara a pista de pouso no seu ouvido. Objeto sonoro não identificado. Não cabe nossa prateleira usual no seu catálogo. Música negra universal, interplanetária. Arte das montes feita no fio da navalha. Tem que ter coragem, tem que ter um dom. Tem que ter amor, mas tem que ter razão. Sou um cara que vem do rap e tal,
mas ao mesmo tempo eu nunca deixei de ouvir outras músicas, assim. É muito estilo de música com a raiz é a mesma, né? A raiz é africana. Por isso que eu chamo de música negra universal, porque a partir daquela raiz ali real, a parada pela diáspora africana foi para vários lugares e com várias tendências diferentes e coisas diferentes que foram acontecendo no caminho, que foram mudando, modificando aquele som. O Seletor de Frequência nasceu para botar isso dentro das músicas, misturado com o lance de crítica social e tal, de observação social. Eu sempre coloquei isso nas músicas, seja na época do Funk Funk, seja na época do Planet, seja hoje em dia. Volta e meia tem algumas músicas no nosso disco que é meio que para provar essa teoria da fusão máxima, assim. Uma batida de samba de roda baiano, clássico, de samba de terreiro de lá, misturado com dancehall, um ritmo jamaicano, enfim. E ao mesmo tempo no meio entra também a coisa da ciranda também. Se espalha no ar, o subconsciente assume. No clap da palma, convoque e aumenta o volume do som. Pra transmutar, trago os meus tambores, histórias e amores, com os ancestrais girando no ar. Transmutação é uma coisa que você faz consciente ou inconscientemente, sacou? O Cartola chegar e pegar uma situação triste da vida dele, ter feito uma música maravilhosa, e que aquilo ali, que é uma situação que só tinha a parte ruim, acabou sublimando e trazendo um sentimento que faz, enfim, as pessoas transcenderem. Isso é transmutação, sabe? E isso é um exemplo, enfim, falando de música. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome. Eu acredito nisso, na verdade, nessa coisa da música poder ser revolucionária também, sacou? Eu venho disso, assim, eu comecei na música por isso, na verdade. Porque tem uma galera que fala, não sei o quê, não pode música, tem que só não sei o quê, só ideia. E já tem várias discussões nessas, hoje em dia mesmo tem esse tipo de discussão, assim. Pra mim, pensar e dançar não é uma coisa que é tão difícil ou tão, tipo, separado, sabe? Tem uma frase clássica do monarquista das antigas, que falava que se a revolução se você não pode dançar, essa não é a minha revolução, sabe? Então eu participo dessa ideia, sabe? Então se não pode dançar, nem me chama. E essa é pra quem soma no groove, é pra quem faz a sua microparte, pra que alguma micro coisa no mundo mude. Em qualquer lugar ou dia da semana, quem conhece não se engana, eu disse essa é pra quem sabe que a diferença entre uma festa de bacana e uma festa bacana não é mero detalhe.